19 até o versículo 27. Essa leitura é um pouco longa para que você entenda o que o apóstolo de São Paulo queria dizer já naqueles dias para os nossos dias. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo eu faço por causa do Evangelho. Esse é o versículo que nós escolhemos. Tudo eu faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós iremos, nesta oportunidade, falar sobre ministério íntegro por causa do Evangelho. É a nossa primeira palavra que eu quero trazer a todos vocês. Quando nós falamos sobre essa questão de liderar, chamados para liderar, é faustoso hoje no nosso país, em especial já na língua portuguesa, diversas obras que falam sobre liderança. E nós pontuamos algumas atuais, mas outras bem antigas, como a de John Haggai, que escreveu muito sobre liderança e escrevia muito também para empresários, mas ele também escrevia muito para a liderança, tanto no aspecto espiritual como secular. Uma obra muito importante, e ele fazia muitos trabalhos na vida cristã. Na vida pastoral, ainda que seja já um pouco escrito há tempo, David Fisher escreveu Pastor Século XXI, e ele traz à tona um aspecto de liderança muito importante, porque a obra que ele lança, se vocês analisarem, ela é bem atual, pois ele faz um liame da Bíblia, como também o perfil de um líder, de um pastor, de um ministro para a Igreja do Senhor. Na liderança jovem, já escrito agora no período da pandemia, já próximo aí, Marco Madaleno, ele não é assembleiano, mas ele lançou uma obra muito importante sobre a liderança jovem, em especial sobre por que muitos estão desistindo ou se afastando da igreja. Qual é a geração que nós vamos enfrentar? A geração que está aí. No campo mais espiritual, nós temos Russell Shedd, o líder que Deus usa, uma obra que ele escreveu. Ela é quase um opúsculo, mas você pode adquirir essa obra, porque ela é muito maravilhosa, porque Russell Shedd, além de ter um lado muito piedoso, era um bom teólogo, estudioso também, assíduo do grego do Novo Testamento. Ele lançou o líder que Deus usa, Então você tem essa obra,
mais antigo, mas também com um tom bem moderno, Josué Campanhã, não é? Que ele fala sobre a importância do líder trazer a sua filosofia de vida e de ministério para a própria igreja. Então você tem no mercado várias obras que tratam. Maxwell também traz sobre o líder, algumas obras foram lançadas pela CPAD, e você pode também acompanhar essas obras. Eu estou logo citando para que no momento da pregação eu não faça referência a eles, ok? E no mundo secular, ainda bem lido, né, a Arte da Guerra, Sun Tzu, porque a Arte da Guerra eles traz alguns fundamentos importantes. Também, para quem não quer se apresentar muito e pisar no poder do outro, né, as 48 Leis do Poder, uma obra muito importante, porque ensina algumas coisas também. Não é bíblica, mas tem muitas lições preciosas que vocês podem analisar nessa obra, as 48 Leis do Poder, ok? Então, nós temos essas obras que são lançadas e que tentam nos colocar. Fora desses padrões, nós temos algumas obras que são mais no campo antropocêntrico, que não cabe dentro do nosso diapasão, como, por exemplo, Você é Capaz, Você Pode, né? John Hughes e etc. Nós não trabalhamos nessa linha de pensamento. Mas o apóstolo São Paulo diz que é bom a gente, 1 Tessalonicenses 5, 21, examinar tudo e reter o que é bom e jogar o resto fora, ok? Então essas obras vocês podem ler, vocês podem acompanhar. Mas lembrando que a Bíblia, ela tem todo um cabedal de conhecimento para fortalecer a liderança da igreja, a liderança do povo de Deus. E por que tratar sobre esse assunto liderança em pleno século XXI, se nós temos tantas obras volumosas e grandiosas? Porque nós já estamos percebendo que a igreja em casa, ou a igreja ou congregar-se em casa sem instituição, já é a moda do momento. A instituição, ela está perdendo o poder, a instituição igreja. E até D. Carson falou isso em uma obra que ele escreveu. Vocês podem perceber que a instituição, ela está perdendo uma força devido à forma em que muitos estão exercendo a liderança e o poder concentrado. Nós não podemos negar essa realidade. E, segundo os estudiosos, até 2027, muitas igrejas estarão vazias, como acontece na França, como acontece nos Estados Unidos. Não é difícil de acontecer no Brasil. O fenômeno que aconteceu na Europa, que foi o berço da reforma protestante e que hoje é fria de Deus, não foi algo que nasceu da noite para o dia. Começou com uma teologia liberal, começou desde o momento em que o racionalismo entra em cena, porque esse desgaste ele não acontece de modo abrupto, mas de modo natural, lento, e aquilo que na verdade pode parecer inofensivo, não corrosivo, amanhã se torna prejudicial. Por exemplo, as universidades americanas, as universidades da Europa, em especial os cursos teológicos, foram empanturrados com obras de Paul Tillich, de Rudolf Bultmann, de Ernest, dentre outros, e que começaram a mostrar de modo natural que a Bíblia tinha erro, que a palavra não era dessa forma, de modo que essa escassez espiritual entrou na Europa. E também hoje no Brasil, o maior desgaste não é nem a questão teológica, porque o Brasil ele foi desenvolvido numa cultura que mistura tanto a parte católica como afro. Então o Brasil ele tem esse lado místico. E o Charles Hodges, ele diz numa obra que ele escreveu, muito volumosa, mais de 1.700 páginas, mas ele escreve uma coisa interessante nessa obra dele. Ele diz que quando se tem um lado místico, o lado místico às vezes ele não envolve o lado da mente, o lado da razão, ele envolve apenas o lado da emoção. Strong, na obra que ele escreveu, a teologia sistemática dele, ele também pontua que o místico, que é o fechar os olhos para o espiritual, o sobrenatural, ele pode até ser bom, mas se ele não vier banhado da razão, do conhecimento, vai se tornar seriamente prejudicial para nós.
E uma prova disso é que o Brasil é o país que mais se divide igreja. É o país que mais igrejas sai uma da outra. Por quê? Porque muitas são dominadas pelo lado místico, mas não é o místico que te leva à contemplação no seu interior pelo exame da palavra de Deus. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus. Mas para você entender que os céus manifestam a glória de Deus, você tem que ter fé e tem que ter uma razão que vem da própria iluminação do Espírito Santo. É por isso que lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: vocês possuem a mente de Cristo. E essa mente de Cristo é que faz com que nós tenhamos o lado místico, mas não um misticismo desassociado de uma literatura bíblica e saudável que nos eleve ao crescimento espiritual. O que eu vejo no Brasil para a futura geração que está sendo encaminhada aí? Se nós não tivermos cuidado de encher os nossos púlpitos e as nossas igrejas e os nossos jovens de um verdadeiro conhecimento bíblico e sincero em uma teologia saudável, nós estaremos preparando uma geração que vai ser a geração do poder, a geração da ganância, a geração do título, a geração da fama, a geração do nome, a geração apenas do homem. Esse é o futuro que nos aguarda, porque diz um certo escritor de Portugal: se nós não olharmos para o passado, vamos cometer os mesmos erros que hoje já estamos cometendo no presente. Então eu não posso construir um futuro. Para os judeus não existe futuro, para os judeus existe passado e presente. O futuro eu faço com o passado. Eu não faço futuro com o futuro, eu faço futuro com o passado. Se tu queres fazer um bom futuro, faça melhor o teu passado. E eles falam muito isso sobre o passado ou o profético nesse particular. Então, nós vamos tratar sobre isso à luz da Bíblia, mas eu estou dando esses apontamentos para que vocês atentem bem. O que nós poderíamos fazer por amor ao Evangelho? Vocês acompanharam esse último versículo de Paulo, que ele diz no versículo, aliás, o 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Diga comigo: tudo faço por causa do Evangelho. O que você estaria pronto a fazer por causa do Evangelho? Que tipo de liderança nós temos hoje que pode atentar para o Evangelho e dizer: eu quero fazer como Paulo fez? Quem de nós estaríamos prontos para fazermos o que Paulo fez? O interessante é que nós, quando atentamos para essa liderança de Paulo, eu me pergunto por que Paulo, no meio de todo um conflito existente na igreja de Corinto, ele gastou tempo para explicar no capítulo 9 e dentre outros capítulos da sua segunda carta, por que ele fez apologia do seu ministério. Por que Paulo defendeu a sua liderança? Por que Paulo gastou tempo para explicar no capítulo 9, para uma igreja problemática, por que ele foi falar da liderança dele como apóstolo? É interessante que nós podemos analisar aqui hoje, com vocês, que se eu não viver conforme o Evangelho, eu não terei a liderança espiritual. Se vocês pegarem todos os grandes últimos líderes que surgiram nos Estados Unidos, a maioria vieram formados na esteira da prosperidade, da confissão positiva, da grandeza e do poder. Rick Warren, por exemplo, que escreveu Uma Igreja com um Propósito, ele se tornou muito famoso, um bom teólogo, um bom estudioso, mas ele dizia que Jesus gastava muito tempo falando em dinheiro. Vocês já ouviram que muitos líderes na atualidade dizem que Jesus falou mais no dinheiro do que no inferno? Qual seria o nosso lema de levar esse lado, de dizer que Jesus falava mais em dinheiro do que no inferno? Por que nós defendemos essa prioridade? Por que muitos escrevem sobre isso? Em uma própria obra que o Rick Warren escreveu, ele diz: nós não precisamos falar de problemas e de pecado gravemente em púlpito de igreja. As pessoas já vivem com problemas, as pessoas já vivem com dificuldades. Vocês já observaram que nós vivemos uma geração que diz assim:
Eu não preciso trazer mensagem pesada para a igreja, mensagem de conserto, mensagem para chamar ao arrependimento. Nós já vivemos com muitos problemas, mas o teu problema não te salva. O teu problema não perdoa pecado. O teu problema não muda a tua vida errada. O que deve sair do altar é a palavra da boca de uma liderança que ama a palavra. Porque só a palavra tem um poder para arrancar o teu pecado. Ainda que nós tenhamos palavras bonitas, belas, agradáveis, ainda que nós tenhamos coach aqui no púlpito, ainda que nós tenhamos filósofo aqui no púlpito, nenhum deles consegue arrancar, chocar você com a palavra. O que pode mudar você é uma liderança que vem para o púlpito e que tem coragem de pregar a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que até se zangam comigo, e às vezes eu me pergunto: Deus, por que tu me leva para esse lado? Quando recebi o tema aqui do irmão, aí o irmão me deu assim: a integridade do ministro. Eu disse: meu Deus, eu pensei que eu ia falar alguma coisa, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Nós estamos vivendo uma liderança que ela não está aí para o evangelho. São poucos homens. Eu vou apenas dar 2 exemplos. Depois da explicação do texto, nós vamos tratar sobre isso. Será que nós temos uma liderança que quer a cruz e não a coroa? Ouçam bem isso. Será que nós temos uma liderança que quer a cruz e não a coroa? Vocês se lembram lá de Mateus capítulo 4, versículo 9? O diabo diz assim para Jesus: tudo isso eu te darei. O que o diabo diz para Jesus? Tudo isso eu te darei. Se o quê? Se tu me prostrares. Qual é a mensagem hoje que nós ouvimos na maioria das nossas igrejas, dos nossos púlpitos? Deus vai te dar tudo. Sim ou não? Deus vai te dar tudo. Deus vai te levantar. Deus vai te tornar famoso. Deus vai te tornar grande. Mas por que o diabo chegou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei? A resposta de Jesus foram 3. Uma: eu não vivo das ilusões tuas, Satanás. Eu vivo da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Diga aí para o teu irmão uma coisa interessante. Diga para ele: nem sempre. Diga para ele, olha para ele e diz: nem sempre Jesus vai transformar pães em pedras. Tem dia que tu vai ter que comer pedra. Agora, o que sustenta a tua alma é a palavra de Deus. Mas será que nós temos uma liderança que esteja capaz de trocar a coroa pela cruz? Se você pegar Mateus 27, 40, as pessoas olharam para Jesus e disseram: desce daí, se tu desceres da cruz, nós creremos que tu és Jesus. Jesus poderia descer da cruz, sim ou não? Mas ele tinha que morrer aonde? Na cruz. Perceba que Jesus não quer a coroa, Jesus quer a cruz. Será que nós temos uma liderança hoje que queira trocar a coroa, a glória pela cruz? E me mostre um homem escolhido por Deus que viveu na coroa. Se você me mostrar um na história bíblica que viveu na coroa, aí eu vou pregar o evangelho da coroa. Mas se você pegar todos os discípulos escolhidos por Cristo, eles morreram da pior forma. Onde eles ganharam coroa nesta terra? Timóteo, um jovem tão pregador, estava pregando no meio da rua, e alguém revoltado com ele, pegou um pau, bateu na cabeça de Timóteo, que um miolo saiu. Cadê a coroa? Às vezes nós estamos olhando e criando essa geração linda, bonita, de líderes, bem ajeitadinhos, bem empanadinho, todo engraçadinho.
Mas será se ele quer a cruz? Será se ele quer a cruz? É essa a questão. Dizem que quando Paulo estava para ser decapitado, Nero olhou para Paulo e disse assim: Paulo, se tu negares teu Jesus, eu dou a tua liberdade. Ele disse: até aqui eu te respeitei, como autoridade, tu sendo até diabólico, eu te respeitei, mas não entra nesse terreno que ele não é teu. Não entra nesse terreno. E Paulo morreu como? Começou rico, que a família dele era rica, tinha uma irmã que era importante, o sobrinho tinha trânsito livre na cadeia. Começou rico, começou famoso, querendo ser um grande judeu, terminou pobre, tuberculoso, na prisão marmentina, abandonado. Nem os crentes apareceram para dizer olá. Mas na sua segunda carta, 4:7-8, ele abre a boca e diz: combati o bom combate, acabei e guardei. Pronto, agora a coroa da justiça, ela me aguarda lá. Ministério não é descer da cruz. Liderar na obra de Deus não é descer da cruz. John Haggai, no livro que ele escreveu, O Líder, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que tinha um jovem pastor que eles adoravam a Deus no monte, porque não aceitava o comunismo muito forte na China. E esse jovem chamou uns irmãos e construíram uma igreja. Mas depois o comunismo veio e pegou, fechou a igreja, transformou a igreja em uma casa de armas. E um dia o pastor, com tanta saudade, ele disse: eu vou visitar a igreja. E os irmãos disseram: não vá, pastor. Mas ele foi. Quando chegou lá, estava a igreja cheia de armas, e eles olharam e disseram: esse aí é o pastor. E metralharam ele dentro da igreja. O lugar que ele amava, o lugar que ele construiu. Será que nós estamos prontos para ter o ministério da cruz e não o ministério da coroa? Será que nós estamos prontos para liderar nessa perspectiva bíblica? A multidão olhou para Jesus e disse: desce da cruz se tu és o Cristo, assim nós creremos em ti. Desce da cruz. Jesus sabia que o ministério dele, humanamente falando, até aquele momento, tinha que terminar na cruz. Sem a cruz, não haveria salvação. Nós podemos analisar o seguinte: será que nós estamos vivendo o evangelho, ou a liderança que quer viver o evangelho do servo? Será que eu estou pronto para viver? Preste bem atenção, eu não estou falando, eu estou falando de servo. E servo aqui no próprio texto, amanhã eu vou falar isso, era escravo. Escravo não tinha direito a nada. Não tinha direito a nada. Escravo não tinha direito a nada. Ou seja, a liderança de Paulo, ele dizia: Paulo, Romanos 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele diz: servo, doulos. Eu sou um escravo. Como escravo ele dizia: eu não tenho direito a nada. E aí como é que nós vamos pegar essa liderança? Será que eu estou pronto para viver a liderança do esvaziamento? Porque se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 2:7, a Bíblia diz assim: ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de quê? De servo. Como foi que Jesus viveu nesse mundo? Não, vamos melhorar a palavra. Jesus viveu como? Vamos lá, não. Ele viveu como? Escravo. Diga, Jesus viveu como o quê? Escravo. Diga bem forte, Jesus viveu como? Não, vocês estão falando fraco, vamos lá. Jesus viveu como? Vocês estão me vendo aqui bonitinho de terno? Eu não estou aqui de terno? Você chega lá no Tiriricá, os irmãos estão me ouvindo. Aí tem um monte de crente, tudo sentado, igreja bonita, gabinete pastoral, tudo feito. Um irmão deu um gabinete muito lindo. Aí você me vê naquela cadeira. Grande líder. Grande líder. Vocês sabiam que a igreja ela cresce 45% sem o líder dela?
Como foi que a igreja de Roma cresceu, se ela não tinha um grande líder? Como foi que a igreja de Esmirna cresceu? Os crentes espalharam o evangelho. E às vezes eu penso que eu sou o líder, o bambambam da igreja. Megas eventos, megas programas, eu tenho a ideia, tem que ter a liderança, mas eu tenho que entender que a liderança cresce com também o escravo que tem dentro dela. É o irmãozinho que está na praça, é o irmãozinho que está na rua, é o irmãozinho que está na feira, é o irmão que está no comércio, é o irmão que está na rua, é o irmão. Aí a igreja vai crescendo. Aí eu vou me orgulhar de quê? É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, quem é Paulo, quem é Apolo? E ele ainda diz mais, eu planto e ele rega, mas quem é que dá o crescimento? Qual é o pastor que faz vocês prestarem? Me diz. Eu posso pregar aqui todo dia e dizer, irmã, tu tem que ser santa. Se ela quiser ser ruim, ela é ruim. Sim ou não? Ninguém faz, só o Espírito Santo é quem faz. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando você tem a liderança de escravo, que é a liderança de escravo, pastor Ziel? Marcos 10, 45, Jesus diz, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas ele veio para o quê? Vamos lá, Jesus veio para o quê? Jesus veio para o quê? Servir. Aí tem gente que pega João 13, aí coloca até num cenário, lavando os pés dos irmãos. Jesus, não faça aquilo não, porque aquilo ali só quem fazia era o pior escravo. Vocês estão vendo que é a liderança da Bíblia? Às vezes tem gente que se zanga comigo, mas não sou eu, é a Bíblia, gente. Jesus, todo mundo olhava para ele, grandão, poderoso, expulsando demônio, curando enfermo, aí botando o diabo para correr, aí ele pega uma bacia, enche de água e vai lavar o pé de cada, aí pronto, aí ele dizendo, mas para que isso? Aí Jesus disse, você lê João 13, 14, até o 15, vocês me chamam de quê? De mestre, e de que mais? Agora como é que um mestre e um senhor é escravo? E a cruz não era para gente grande, a cruz era para escravo. Quem morre na cruz não é um grande, quem morre é um escravo. Jesus morreu como qualquer escravo, só para dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Será se nós temos hoje essa liderança, a liderança escrava, a liderança que quer servir? Temos, irmão? Hein? Está longe, irmão. Ei, irmão, a gente até quando chega no evento que a pessoa não trata bem a gente, mas rapaz, eu, pastor Ziel, irmão, não me deu as horas, tu é só um escravo, te aquieta, não é assim? Eu, pastor fulano de tal, e Jesus, irmão, que era o dono de todo o poder, tu nunca pegou uma bacia para lavar nem um pé do irmão que está com unha cheia de terra, tu já pegou, hein? Então vamos lá, observem bem, tudo pelo evangelho, digam comigo, tudo por amor ao evangelho. Eu pergunto a você, um líder que ama o evangelho, que tem o evangelho, ele vai liderar com eficiência? Então vamos lá, o apóstolo São Paulo, ele começa esse texto fazendo uma defesa do evangelho, mas aliás, ele começa fazendo uma defesa da vida dele. Se der para colocar aí no telão, viu, irmão? 1 Coríntios 9, só para a gente ir acompanhando. Observe bem que Paulo diz, não sou eu porventura livre? Não sou eu porventura apóstolo? O que Paulo era? Ele era apóstolo, mas antes dele ser apóstolo, ele disse que era o quê? Livre. Vamos lá, bem forte para memorizar. Ele era o quê? Livre. E ele era o quê? Apóstolo. Só que prestem bem atenção, Paulo não era um apóstolo do mesmo naipe que foi Pedro, que foram os demais, porque ele não andou com Jesus. À luz de Atos 1, 21, 22, teria que ter andado com Jesus. Paulo só tinha uma qualidade, ele não viu Jesus operar milagres, ainda que fosse contemporâneo, mas ele não se encontrou com Jesus. Mas o que você tem em Paulo? Paulo começa dizendo aqui para essa igreja, que ele tem legalidade para ser chamado de apóstolo. E onde estaria a autoridade de Paulo para ser apóstolo? Porque ele diz assim, Paulo, olha como ele começa aí dizendo, não sou eu porventura livre, não sou porventura apóstolo.
Perceba que Paulo ele vai começar a defesa dele dizendo que ele era apóstolo por duas razões. Ele não era apóstolo no mesmo nível do colegiado de Jesus, mas ele era apóstolo primeiro porque ele viu o Senhor. Se você pegar Atos 9, 1 até 10, Paulo viu o Senhor quando ia a Damasco, ok? Segunda qualidade, por que Paulo era apóstolo? E aqui eu quero falar para vocês. Um dia desse um pastor me contando que um irmão chegou lá na prefeitura de São Luís, o prefeito faz reuniões, o governador fez uma reunião com todos os pastores, e aí pediu para cada um se apresentar. Aí cada um disse, eu sou o pastor fulano, eu sou o pastor fulano, eu sou o missionário. Aí pronto, aí o outro disse, esse aqui também é um pastor fulano. Ele disse, pastor não, me respeite, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Agora preste bem atenção uma coisa, por que Paulo, ouçam bem, eu só quero mostrar para vocês que tipo de liderança nós temos hoje. Olhe para cá. Por que Paulo era apóstolo? Por duas razões. Uma, ele viu quem? Vamos, diga bem forte, só quem tem boca. Ele viu quem? Jesus. Sabe o que sustenta a igreja, irmão? É um líder que ele vê o Senhor. Às vezes ele pode ter muita teologia, ele pode ter muita organização, mas obreiro que nunca vê o Senhor e nunca tem comunhão e lágrimas com Ele não é um líder para a igreja. Ele tem que ver o Senhor. Vocês se lembram de Isaías 6:1? Eu vi o obreiro que vê Deus e que tem visão dos céus e que conhece a Deus. Ele entra na luta, ele entra na batalha, ele enfrenta inferno, ele enfrenta leões, porque ele já viu Deus. Uma coisa é eu estudar teologia e estar debatendo na sala de aula o que é pericorese, o que é trindade, eu estar debatendo a história de Cristo, eu estar debatendo como faziam no período da Idade Média, como diz R.C. Sproul, ele sentava e perguntava quantos anjos Deus podia botar na cabeça de um alfinete. A gente pode ficar debatendo essas besteiras. Agora, líder que vê Deus e a glória de Deus, ele lidera de outra maneira. Então, em primeiro lugar, Paulo era apóstolo porque ele tinha visto quem? Jesus. Ei, irmão, hoje eu vou dizer uma coisa, para tu chegar na igreja, entrar aqui nesse púlpito e dizer, rapaz, eu sou pastor, porque eu já vi Jesus. O Jesus chegou para mim lá no meu quarto. Ei, meus irmãos, é pancada, não é assim? É, rapaz, uma pessoa chegar aqui e dizer, Jesus me chamou. Eu estou falando, né, se você chegar, irmão, me bota como pastor, irmão, me ajeita. Não, estou falando se Jesus aparecer para ti, rapaz. Eita, não é assim? Aí vai ser lido, olha, uma igreja que tem um líder, que ele tem Jesus e que ele vê Jesus, é diferente, irmão. É ou não é? É diferente, é diferente. Você sente na alma, você sente o amor, você sente a diferença. A segunda razão, por que Paulo foi chamado de apóstolo? Coloca o versículo que se segue. Aí, não esqueça mais isso não, anote bem aí, para quando alguém dizer assim, rapaz, eu sou apóstolo. Aí tu pergunta essas duas coisinhas para ele. Olha a segunda razão. Acaso não sois o quê? Paulo está dizendo, quem fez vocês? Quem ganhou vocês pelo evangelho? Quem foi? Fui eu. Vocês nem sabiam o que era fé. Uma questão é eu abrir um salão e botar a placa, Assembleia de Deus, apóstolo Osiel Gomes. Aí eu jogo um carro de som na rua, venha que hoje tu vai ter milagre. Agora outra coisa é tu ver o Senhor e tu cair no mundo falando dele. Eita, meus irmãos. É assim, é líder desse jeito que a gente quer. Pergunte como foi a história dessa igreja. Hoje eu lidero uma igreja, e eu fico lá no gabinete às vezes me perguntando, e eu olho para a foto deles. Tem lá o pastor, hoje ele está doente, mas ele foi pastor 30 anos, e aí eu fico lá na igreja, eu fico lá no gabinete e digo, meu Deus, será que eu teria coragem de começar como ele começou? Vocês estão me entendendo? Sabe o que eu temo dessa nova geração de líderes? É porque nós estamos pensando que liderar é botar uma placa e chamar o povo para dentro da igreja. Mas toda essa igreja aqui, imagine como foi que essa igreja aqui surgiu.
Será se hoje eu teria coragem, eu e a minha esposa, de largar tudo e andar a pé, de casa em casa, sem ter nenhum crente para abrir uma igreja aqui? Vocês estão me entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa, Paulo diz, eu sou apóstolo não é de título não, eu sou apóstolo não é de nomenclatura, vocês são prova que eu fui aonde vocês estavam, eu levei o evangelho a vocês, e vocês aceitaram a Jesus. Agora ele bate no peito, agora olha para cá, agora Paulo vai dizer assim, agora eu vou dizer para vocês, eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero a glória de vocês, eu não quero o poder de vocês. Muita gente chama Paulo de orgulhoso e egoísta nesse capítulo, sabe por quê? Porque Paulo não queria nada. Agora deixa eu dizer uma coisa, Paulo estaria sendo contra? De maneira nenhuma. Paulo era contra o sustento de pastor? De maneira nenhuma. E eu vou mostrar na Bíblia que Paulo usou 5 argumentos para mostrar que ele tinha direito. Primeiro argumento que ele usa, qual é o primeiro argumento? Coloca bem aí, meu filho, você pode colocar aí por favor, verso 4, olha o verso 4, olha aí, digam comigo, argumento, vamos lá, argumento comum. Qual é o argumento comum, pastor Zé? Olha o que Paulo diz, quer dizer que todo mundo tem direito de beber e eu não tenho? Todo mundo tem direito de levar a mulher, como Pedro leva a mulher dele nas viagens missionárias, eu não posso levar a minha. Ele está usando um argumento comum. E qual é o argumento comum? Se todos podem ter, ele também poderia ter. Qual é o outro argumento que Paulo vai usar aí nesse texto, pastor Zé? É o argumento baseado no direito. Como é o argumento baseado no direito, pastor Zé? Paulo diz assim, quem é que vai para a luta às suas próprias custas, para a guerra? Está na Bíblia, gente. Quem é que vai para a guerra? Ah, não, é porque é o seguinte, eu vou para a guerra, mas pode ficar tranquilo, que eu vou me manter lá. Eu vou me manter. Não. Não, de maneira nenhuma. Ele diz assim, eu vou para a guerra, mas eu vou para essa batalha, mas quem tem que manter ela é o Estado. Quem é que vai para a guerra às suas próprias custas? Paulo está mostrando isso aqui claramente para nós. O terceiro argumento de Paulo é o argumento baseado na lei, Deuteronômio 25:4. Ele diz assim, tu podes colocar mordaça na boca do boi quando ele trilha. Aí Lutero diz uma frase muito interessante, essa passagem não é para boi, porque boi não sabe ler, essa passagem é para nós obreiros. É porque tem irmão que diz, não, pastor, não é assim não. Paulo, aí o Lutero diz, não, boi não sabe ler. Deus está dizendo que é natural, tem que dar ou não tem? Sim ou não? Amém? Amém. Então, é o argumento baseado na lei. O outro argumento que você vê aí no próprio texto bíblico, que nós podemos analisar aqui, é nas coisas materiais. Será se Paulo era contra as coisas materiais? De maneira nenhuma, irmão. Vocês podem observar aí, coloca o verso 11, só para os irmãos terem uma ideia. Verso 11, por favor, do mesmo capítulo. Se nós vos semeamos as coisas, o quê? Espirituais, será se não vamos recolher o quê? Os bens materiais. Um pastor, homem de Deus, comprometido, que você sabe que ele é de Deus, prega a palavra, visita, ora, será se tu não tem direito de dar para ele o materialzinho dele? Sim ou não? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu tenho um amigo meu, que ele é professor de hebraico, ele é de São Paulo, é advogado, e um dia eu dei um jantar para ele, aliás, um almoço. Eu levei ele, a esposa também, ela é doutora em Velho Testamento, e aí eu dei esse almoço no restaurante para ele, ele comeu. Quando ele terminou de comer, ele olhou para mim e disse, muito obrigado, pastor Zéu, Gálatas 6, 6 e 6 para ti. Eu disse, Gálatas 6, 6. Tudo dele é Bíblia, tudo ele só cita Bíblia. É o homem que eu já vi mais citar a Bíblia no mundo. Coloca bem aí Gálatas 6, 6, só para tu ver o que ele disse para mim. Eu pensando que eu tinha feito vantagem. Mas aquele que está sendo instruído na palavra,
faça participação de todas as coisas aquele que... Ele vivia lá no meu gabinete me dando orientação de hebraico. Então ele disse: tu não fez nada demais. Se eu te instruir, não é assim? Tu só estás fazendo o quê? Repartindo. Vocês estão entendendo? Se vocês analisarem, a Bíblia não tem nada contra. Coloca bem aí, meu filho, rapidinho, 1 Timóteo 5,17, só para a gente seguir aqui a nossa linha de pensamento. Olha aqui, quem é que deve ser bem remunerado? Vamos lá. Toda a igreja, lendo comigo, vamos lá. Devem ser considerados merecedores. Presbítero é a mesma coisa que pastor, é a mesma coisa que ancião. São correlatos esses termos. Pode seguir. Olha como é. Quem é que deve ser? Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no... Tem dois tipos de obreiro que a igreja pode cuidar bem: o que administra bem e aquele que faz o quê? Ensina a palavra. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Por exemplo, essa Bíblia que você tem nas suas mãos, só o Novo Testamento, que você tem bem aí. Vocês já imaginaram? Hoje nós temos uma facilidade, mas o Novo Testamento, só por exemplo, 5.600 manuscritos, 22.000 variantes, só para o autor saber qual é o texto que está correto, para ele te dar essa tradução bem aí, imagine o quanto ele não mexe com a cabeça dele. Então, tem pessoas que não percebem, e Paulo está mostrando aqui argumentos simples. O último argumento de Paulo que ele usa é o argumento do dever. Qual é o argumento do dever? Aí você pode colocar aí o verso 14 de 1 Coríntios 9. Vamos lá. Aí eu vou encerrar para a gente seguir aqui com o texto. Como é que diz assim? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, façam o quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olhe bem para mim aqui. Por que eu estou trazendo também essa palavra? Porque nós temos hoje um grupo de pessoas que estão 24 horas na internet dizendo que pastor é ladrão, que pastor é bandido, que pastor não precisa receber nada, que você não tem que dar nada. E eu estou trazendo aqui para você argumentos, 5 argumentos de Paulo. Eu não estou nem falando de dízimo aqui. Mas quem é que pode contrariar esses 5 argumentos de Paulo? E o último, Paulo não era contra, porque tem irmão que diz: pastor, faça como Paulo, viva sem ganhar nada da igreja. Alto lá, meu irmão, não era assim não. Paulo, ele abriu mão desse direito. Ele está dizendo: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não tenho eu direito, exousia, a palavra que ele diz aí, direito, exousia, direito de mandar, direito de escolher, direito de opinar, direito de desejar. Ele desejou por ele mesmo não querer ser pago. Por que ele não queria, pastor Aziel? Por 2 razões. Uma, ele achou que perseguiu tanto a igreja, que tudo que ele fizesse para Jesus, ele achava que era pouco. Segunda razão, ele não queria atrapalhar o progresso do evangelho, porque alguém dizia que ele estava pregando só para ganhar dinheiro, e aí ele vai desfazer tudo isso. Se você pegar Mateus capítulo 10, versículo 10, Paulo não poderia ser contra, porque Paulo conhecia o que Jesus citou em Mateus 10, 10. Não leveis alforje no caminho, nem 2 túnicas, nem sandália. Digno é o trabalhador do seu salário. Então a primeira coisa, Paulo tinha direito apostólico? Tinha. Paulo tinha direito a viver sustentado pelos irmãos? Tinha, mas ele não quis. Ele não quis. Por que Paulo não quis, pastor Zéu? Você pode observar, querido irmão, que a primeira coisa que você atenta aqui para o texto é que Paulo, pela própria liberdade dele, ele sacrifica um direito pessoal dele em favor do evangelho.
A liderança de hoje será se ela está pronta para sacrificar o seu direito pessoal ou algum desejo seu pelo Evangelho? Será que nós estamos prontos a fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Só faz essa atitude de Paulo aquele que a vida para ele não é preciosa. Se eu entender que a minha vida é preciosa, se eu entender que esse trabalho aqui só anda se eu estiver no meio, se eu entender que tudo depende de mim, eu não vou fazer o que Paulo fez. Quando você pega Atos capítulo 20, verso 24, Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida como preciosa. Um dia eu vi um obreiro fazendo as unhas, e aí ele disse: eu vou para o púlpito, mas esse negocinho bem aqui, tira, irmã. Eu disse: meu Deus, será se um homem desse estaria pronto para a espada cortar a cabeça dele pelo Evangelho de Jesus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Olhe para mim aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não tenho a minha vida como preciosa. Se for para morrer, eu estou aqui para morrer pelo Evangelho. Se for para sofrer, eu estou aqui para sofrer pelo Evangelho. Ele sabia que o desejo dele era ganhar almas para falar a palavra de Deus aos corações dos perdidos. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é que nós estamos precisando de uma liderança que esteja pronta para sacrificar. Uma liderança que não queira luxo, uma liderança que não queira poder, uma liderança que não queira glória, uma liderança que não queira título, uma liderança que queira exaltar o Evangelho. Tudo pelo Evangelho. O Evangelho, gente. Eu quero morrer pelo Evangelho, eu quero viver pelo Evangelho, eu quero dar minha vida pelo Evangelho. Ou seja, um líder, para ele manter integridade, para ele manter o chamado, ele tem que se sacrificar. Tem coisas que eu vou ter que perder. Paulo, ele vai perder a primeira coisa, ele vai dizer: eu abro mão dos meus direitos apostólicos. Eu estou abrindo mão. Foi uma decisão dele. Ele se sacrifica desses direitos pessoais. Mas quando você vai para o verso 19, aí sim, aqui é o mais pesado, e eu quero falar aqui para essa liderança, para todos que estão aqui, quem está me ouvindo nessa oportunidade. Paulo, ele começa dizendo assim: eu sou livre, eu escolhi a minha liberdade, para sofrer pelos meus irmãos. Vocês estão vendo o que é um líder que é chamado pelo Evangelho? Eu durmo com meu celular 24 horas, ele está aqui. Dia desse eu vi um líder dizendo: pois pronto, quando eu chego em casa, eu desligo meu celular, só no outro dia. Está se sacrificando? Um dia um irmão me ligou 3 da manhã: pastor Aziel, meu genro acabou de falecer, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. Eu disse: aguarde aí que nós chega já aí. Pastor Aziel, eu estou querendo me matar. Será que eu estou pronto para sacrificar a minha liberdade? Tem pessoas lá fora que são empresários, ele tem a liberdade dele. Ele sai da empresa a hora que ele quer, ele chega a hora que ele quer, ele vai na hora que ele quer, ele atende o cliente na hora que ele quer. É a liberdade dele. Pastor não tem liberdade. Por que pastor não tem liberdade? Eu estou dizendo aqui a verdade, porque se tu quiser entrar, o negócio é esse aqui. Pastor não tem liberdade. A gente dá atendimento o dia todo, quando dá fé, o irmão chega na casa pastoral. Mal eu saí do tempo, pastor, eu disse: meu irmão, fiquei até lá agora. Ele disse: não, mas é porque o senhor tem que me atender. E não atenda não, para você ver. É ou não é? Pode ser o crentezinho mais pobre da igreja, eu tenho que atender ele. Por que eu tenho que atender? Primeiro, porque é gente. E segundo, porque eu sacrifiquei a minha liberdade.
Eu escolhi ser pastor, eu escolhi ser líder. Não é assim? Eu escolhi isso, não, eu quero isso aqui para a minha vida. Então vamos lá, olhe bem para cá, para vocês terem uma ideia. Coloca bem na tela, irmão, João 21, 18, tudo que eu vou falar aqui é da Bíblia. Aí você diz assim, pastor, mas será que é assim? Em verdade, eu te digo, que quando tu eras mais moço, tu mesmo te cingia, tu mesmo te vestia, tu mesmo andava, tu ia para onde tu... Agora, quando, porém, fores velho, estenderás as tuas... Isso é lindo, irmão. E o outro? Jesus estava mostrando aí que jeito Pedro ia morrer. Quando tu não é pastor, tu não é líder, por isso que eu estou dizendo aqui, não entre nessa não, só entre nisso aqui se Deus te chamar. Não é assim? Não entra nisso não, eu estou logo dizendo para tu aqui, não entra nessa não. Eles falam de tudo, fala do carro que a gente anda, fala da mulher da gente, aí pronto, é coisa no WhatsApp, a esposa do pastor não veio, não é assim? Tem dia que a gente se zanga, tá ali a bichinha, ali ela ali, é assim. A esposa do pastor não veio, se ela não vem, aí pronto, aí fala, se ela vem, a esposa do pastor é metida, ela quer tomar conta de tudo, ela quer dirigir o ciclo de oração, quer dirigir as senhoras, é assim ou não é? Só quer andar linda a bicha, só quer andar bonita. Eu pergunto, é assim ou não é? Pronto, agora tu fala da mulher de um juiz, vai falar da mulher de um juiz, vai. Fala da mulher do juiz. Vai. Quem foi que já viu, eu sei que tem juiz aqui, mas quem foi que já viu uma pessoa chegar lá na casa do juiz, bater tarde da noite? Doutor, meu processo não está andando. Ei? Me diz, tem? Não, fala aí, tem? E pastor, vai? Tem crente que falta arrebentar o portão. E ele ainda diz assim, pastor, por que o senhor não abriu logo? É assim ou não é? Então isso aqui é para quem Deus chama. Isso aqui é para quem tem um chamado especial. E olhe para cá, você vai abrir mão da sua você vai abrir mão da sua liberdade, dos seus sonhos, tudo da gente. Às vezes até o próprio dinheiro do pastor, porque tem pastor que já veio antes de vir para o ministério, ele já tinha condição. Aí quando dá fé, ele está aqui no balneário, mas a esposa passeando, aí tira uma foto do prédio, aí bota, mas a esposa diz, é nosso dízimozão ali. É assim ou não é? Olha o nosso dízimo, olha o nosso dinheiro. Você está pronto para ter isso? Mas olhe para cá. O apóstolo São Paulo diz assim, eu sou livre e eu escolhi sofrer pelo evangelho. Eu abri mão dos meus direitos pessoais, eu não quero. Eu vou abrir mão desse direito. Eu vou sacrificar a minha liberdade em favor dos outros. Aí é que ele diz, eu fiz-me de tudo para... Há um teólogo que diz que Paulo desceu até as mais drásticas situações só para abençoar os outros. Quem tem amor e é chamado para liderar, ele tem uma outra atitude. Paulo não muda a doutrina, Paulo não muda a questão moral, Paulo muda os métodos. E quando ele muda os métodos, ele diz assim, olha, eu me sacrifiquei por isso. Quem tinha lei, eu fiz de conta como se eu tivesse lei, que eram os judeus. Quem não tinha lei, eu fiz de conta que eu era um forasteiro, um sem lei, que eram os gentios. Preste bem atenção que Paulo, ele tinha um amor tão grande pelas almas, que ele sacrifica o tempo dele, a liberdade dele, a vida dele, e ele quer morrer pelo evangelho. É por isso que ele abre a boca e diz, tudo eu faço pelo evangelho. Será que você quer ser esse líder? Você está preparado para o povo falar de você e você aguentar? Para a igreja te amar menos e tu amar mais a igreja ainda? Para a igreja te rejeitar, como rejeitaram Samuel, e aí quando ele ainda foi saindo, ele disse assim, não esqueçam, eu não vou deixar de orar por vocês. Você está pronto para ter esse tipo de liderança? Essa é a questão. Essa é a questão. Será que eu estou pronto para isso?
Aí como é que você faz? Aí o apóstolo São Paulo, ele pega a ideia do atleta. Vocês já observaram? A partir do verso 19, ele começa falando sobre isso. E quando você vai lá pelo versículo, olha aí, pelo versículo 24, aliás 25, ele está próximo ali de um local que fazia jogos olímpicos de 2 em 2 anos. E Paulo mostra que o atleta, ele tem persistência, o atleta, ele tem diligência, o atleta, ele tem autocontrole, e o atleta, ele tem disciplina. O atleta que joga bola, ele tem que ser gordo? Agora eu pergunto para vocês, será que ele não tem vontade de comer muito? Tem ou não tem? Mas por que ele não engorda muito? Porque ele sabe que se ele pegar muito peso, ele não vai fazer nada. Ou seja, para tomar essa atitude de Paulo, primeiro tem que ser chamado, segundo, tem que ter autocontrole e autodomínio. E quando ele fala de autocontrole e autodomínio, isso é para homem que é chamado. Não é assim? Tem líder que só vive na garapa de açúcar toda hora. É no controle, é no remédio controlado. Fala alto não, que o meu velho agora, na hora que escuta a voz de um crente, já está se tremendo todinho. É tanto problema que ele só vive doente. E se tu não tiver essa chamada para tu arrancar feito um doido, tu vai adoecer demais. Pastor, estão falando mal de você. É, meu irmão, graças a Deus. Meu ministério está prestando. Falaram mal de Jesus. Não é tu não também que está falando? Não, sou eu não, pastor, graças a Deus. Então vamos orar. É assim. Porque se tu se entregar, pronto, tu vai morrer. Não é assim? Você tem que ter essa vivacidade, essa alegria. Você tem que focar no seu chamado. Quem foca no seu chamado tem um faladorzinho, tem um língua grande, tem aquele que me critica, tem aquele que me odeia, tem aquele que não quer ver a minha cara. Mas eu entro na igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. Como estão todos? Ele disse, qual cara aí não tem jeito não, rapaz. Porque você está focado no chamado. Chamado. Pode ter peia, pode ter falsos irmãos, pode ter calúnia, pode ter luta, pode ter perseguição, mas quando Deus te chama e você tem disciplina, você aguenta. Você aguenta. Agora uma coisa, vamos lá. E eu vou correr aqui para me encerrar dizendo 3 coisinhas para vocês. O irmão pode colocar aí o versículo 27, vamos lá. Ele diz assim, mas eu esmurro. Olha aí, eu esmurro. Irmão, o apóstolo São Paulo aqui, pictel, essa palavra esmurrar, ela tem uns que colocam subjugar, mas esse verbo aí, esse verbo pictel do grego, vocês sabem o que ele quer dizer? É na verdade dar soco, é dar soco, é pegar os punhos e dar soco, é lutar. Mas aqui Paulo está dizendo que ele tinha controle, como pugilista, que está aqui no pódio, está lutando, mas ele sabe cada soco que ele vai dar. Olha a linguagem de Paulo, tão atual. Paulo está dizendo que o ministro do evangelho, ele não pode jogar murro à toa, ele não pode jogar conversa à toa, ele tem que saber a hora de dar o golpe dele, ele tem que saber a hora de dar o murro dele. Quando eu falo aqui é modo simbólico, para que você não entenda, o pastor está dizendo que é para o líder ter um golpe, né? Faça isso não é isso não. Ok? E eu vou já dizer, esse soco, não era em ninguém não. Em quem era esse soco? Vamos lá, diga, em quem era esse soco? E quando você pega o outro verbo aí, esmurrar, olha aí, ó. Se você pegar hipopiazo, sabe o que é esse verbo aí? Quer dizer bater até o olho ficar roxo. Paulo está tendo aqui umas expressões loucas que nenhum ministro da atualidade vai querer isso aqui. Se vocês analisarem a própria palavra de Deus na história da viúva, que ela importunava o juiz, é a mesma expressão. Ele está dizendo, eu vou dar murro, eu vou dar soco, até o meu rosto ficar. Sabe o que ele queria dizer aqui? Quando ele falava essa palavra aqui, ele estava dizendo de abatimento. Eu vou fazer isso para que o eu não apareça em mim. Eu vou fazer isso para que eu não me glorie em nada.
eu mesmo vou me bater. Eu mesmo vou me esmurrar. Eu vou me trancar no quarto e vou me bater. Essa é a linguagem que ele está usando aqui. Mas por que, pastor Aziel, que Paulo queria fazer uma loucura dessa? Porque todos nós temos a síndrome de Lúcifer. O primeiro casal no mundo, 3:5 de Gênesis, o diabo diz para eles: vocês serão como Deus. E às vezes eu estou aqui em cima e eu penso que sou Deus. Às vezes você que é líder, às vezes você que é dono de empresa, às vezes você pensa, Deus mandou essa pandemia também, meu irmão, Ele permitiu ela. Gente aí com avião, era gente correndo para todo lado com avião e morrendo dentro de avião. Só para mostrar que tu não é nada. Só para mostrar que tu não tem nada. Deuteronômio 32:39, vede que eu sou eu, somente não há outro. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e não há quem escape das minhas mãos. Jogue a tua vida nas mãos de Deus, que só quem tem o controle e a grandeza é Ele. Ei, pronto, culto maravilhoso, igreja grande, trabalho bonito, crescendo. Aí pronto, entra no teu quarto e te esmurra. Jesus, eu não sou nada. Eu estou pensando que eu sou alguma coisa, eu não sou nada. Pronto, eu não sou nada. Aí pronto, você tem que se esmurrar. Por quê? Porque às vezes não é a mulher quem vai te derrubar. Quem vai te derrubar é o poder. Quem vai te derrubar é a grandeza. Quem vai te derrubar é o dinheiro. Vocês podem observar que o maior escândalo de líderes é dinheiro. E hoje muito na liderança só diz assim, eu só vou se tiver dinheiro. E quem é que quer fazer o que Paulo fez? Quem é que quer viver pelo Evangelho como Paulo viveu? Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou me esmurrar. Agora vem o mais interessante, coloca o 27. Olha o que ele diz aí. O mais interessante é que Paulo abre a boca e ele diz, no verso 27, eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que eu tendo pregado a outros, o que ele diz? Adokimos, diga comigo, adokimos. Diga bem forte essa palavra grega, adokimos. Que eu não seja um inútil, que eu não seja um imprestável, que eu não seja a vergonha da congregação. São 30 anos, um líder que adultera numa igreja, para o bairro e a população esquecer, mais ou menos, são 30 anos. Veja o estrago tamanho que aquele líder não causa lá. Por isso que Paulo diz, eu bato no meu corpo, eu me esmurro, para que eu não venha envergonhar a chamada que Deus me deu. Você está pronto para ser esse líder? Você está pronto para ter esse chamado? E eu coloquei aqui 3 coisas. Primeiro, para você ser esse homem chamado dessa forma para liderar conforme o Evangelho, se sacrifique pelo povo, viva para a igreja, viva para o Evangelho. Segundo, sacrifique a sua liberdade. Eu fui chamado, eu não posso viver do meu jeito, eu não posso estipular meu estilo de vida. Até o dia que eu sair do ministério, quem manda em mim é o Senhor e a igreja. E em último lugar, um líder chamado, ele vive fazendo renúncia todo dia. Você tem que aprender a renunciar. Renunciar a certas amizades, certas brincadeiras. É assim, pastor não pode estar dentro de tudo também não, irmão. Porque toda liberdade exagerada, ela dá oportunidade até para o membro ser saliente contigo. E às vezes o pastor, bora lá em casa, irmão. Aí o irmão vai, aí começa a brincar, aí de repente o irmão está fazendo vergonha para o pastor no meio do povo. Não é assim? Pronto, um amigo meu, o pastor que me apresentou no ministério, ele apresentou um pastor, e ele, para fazer um teste com esse pastor, ele pegou um balde d'água e jogou no pastor, para saber se ele tinha calma. Aí o pastor também, esse rapaz não contou a história, pegou um balde d'água, encheu e jogou no presidente também. Toma também. Tu joga em mim, eu jogo em tu também.
Então tem certas liberdades que o obreiro tem que ir cortando, certas amizades, certas questões, e Paulo está dizendo que eu tenho que ter um viver exemplar. Eu finalizo dizendo uma coisa para vocês aqui, meus irmãos, ouçam bem. Lá na Europa começou um ataque ao evangelho, racionalismo, teologia fria. E sabe o que é aqui no Brasil? Que eu estou temendo essa nova geração, que eu estou temendo o que está vindo aí, busca pelo poder, grandeza, vários e vários casamentos. E eu me pergunto, como a igreja amanhã vai olhar para esses líderes? Como você vai ser pastoreado por esses homens? A Bíblia diz em 1 Timóteo 3, primeiro, convém que o bispo seja marido de uma só. Irrepreensível é que ele tenha um caráter que ninguém toque nele e que ele não tenha nada que leve ele para a cadeia. Eu fiz uma pesquisa recentemente, os fóruns estão cheios de processos contra grandes líderes de igrejas. Imagine você pastoreado por essas pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.